parte de análise, a gente precisa ter dados, né, na conta. Esses são dados que eu posso apresentar, são dados extremamente antigos, de 2009. Mas para a nossa aula é ótimo, porque essa conta tem um monte de coisa errada também, né, que dá para a gente discutir. Só para situar vocês, nesse período tinha uma campanha só ativa, que era essa daqui. Que é um site de venda de lentes de contato. Tá? Então teve lá 600 e poucas mil impressões, 6 mil e poucas interações, né? Interação é o clique, tá? CTR, né? A taxa de interação 0,99, CTR baixo, tá? Mas um detalhe importante dessa campanha, que aí começa, estava rodando em pesquisa e display. Se eu segmentar, aqui nessa parte de segmentar tem algumas opções bem legais, né? Por exemplo, por redes. Ele vai te mostrar, né, como é que está o resultado em cada rede. A rede de pesquisa do Google, o CTR era 3%. Não era tão ruim, não é nada excepcional, mas não era ruim. Na rede de display é 0,11. É normal ter um CTR baixo em display, é natural, né? E isso não afeta o seu desempenho de pesquisa, não vai afetar o índice de qualidade, mas atrapalha a sua análise, porque o número que eu vou ficar olhando é o 0,99, tá? Então, esse é mais um motivo pelo qual você deve separar, não misturar as campanhas. Essa parte de segmentar, ela tem diversas opções por dispositivo, por conversões. Às vezes, você tem várias conversões de cadastro, de venda, né, de lead. E aí você vê, legal, essa campanha trouxe 40 conversões. Que conversão, né? Você pode utilizar aqui, qual que é o nome da conversão, a categoria, para poder separar elas. Tá? CPC médio lá 31 centavos, teve R$2.000 de custo. Essas conversões que ele está exibindo aqui eram pedidos. A ferramenta normalmente analisa pedidos e não vendas. Tá? Mas teve lá 93 conversões, um custo por pedido, né, por conversão de R$21. Custo de conversão é quanto que você terminou pagando para cada conversão, ou seja, o custo dividido pelo número de conversões. Tá? Normalmente, quanto menor for isso daqui, melhor. Okay? Taxa de conversão é o número de conversões dividido pelo número de cliques, de interações. Então, 1.000 pessoas clicaram, 10 converteram, né? 10 dividido por 1.000, 1%. Tá? Valor da conversão é quando você atribui valor monetário lá para suas conversões. Nesse caso, percebam que não tinha valor, né? Porque dá R$1 por conversão. Tá? Mas normalmente para um comércio eletrônico é uma das métricas mais importantes, né? Assim como o valor da conversão dividido pelo custo. Qual foi a receita gerada dividido por quanto que você gastou, que é o ROAS. Para cada R$1 que você colocou, quanto que gerou de receita. Tá? Posição média, enfim, tem uma série de outras métricas que você pode ativar ou desativar quando quiser aqui na parte de colunas. Tá? Então aqui em cima a gente sempre tem, independente de onde você está navegando, tá? Campanha, grupo de anúncio, público-alvo, seja lá onde for, você sempre vai ter a opção de filtrar. Não quero ver todo mundo, só quero ver um pedaço do público. Só quero ver as campanhas ativas e não todas as campanhas, ou que tiver pausado. Tá? Segmentar, né? Aí tem essas opções de segmentação. Quando que você apareceu no topo, quando que você apareceu lá embaixo da pesquisa, né? Como é que está o resultado. As colunas, fazer download dessas informações, né? E aí essas outras opções que é só para mudar a visualização. Tá? Muitas vezes dá para expandir um gráfico aqui, normalmente vem o gráfico, se quiser você pode tirar. Que dá para escolher as métricas, como é que estão os cliques pelas
conversões? Tá. Qual que é o período do gráfico também? Se é por dia, semana, mês. Deixa eu tirar esse gráfico porque aqui nessa visualização fica muito ruim. E o período? Qual período você quer analisar? Analisar hoje, normalmente a gente não trabalha com isso, infelizmente, porque sempre tem um delay para a informação chegar e principalmente de conversão. Conversão chega a demorar 24 horas. Então, normalmente a gente analisa de ontem para trás, tá? De -1. Essa semana, esse mês, né? Ou período personalizado, você escolhe aqui. E tem como comparar também, né? Clica aqui em comparar para ele comparar com o período anterior ou com outro período que vocês selecionarem. Né? Tá melhorando? Não tá? Essa parte de comparação é importante. Então, é sempre para mostrar, né, os dados coletados referente a este período. Beleza? Tranquilo, pessoal? E isso, nessas métricas, a gente pode ter para campanha, para grupo de anúncio, né, para todas essas informações aqui. Tá? Cada uma dessas guias vão ter suas próprias métricas. Tá? Eu sempre digo que essa, em geral, é a parte mais importante da aula, né? Porque muitas vezes não são vocês que vão fazer isso, né? Que vão produzir isso, mas você precisa saber como que funciona, você precisa, né, conseguir olhar o relatório e ver, pô, tá bom, não tá, o que está ruim, né? O que pode ser feito. Senão fica naquele papo, eu vou terceirizar, você terceiriza para a agência, aí uma vez por mês, né, tem uma reunião lá e vem aquela pessoa do atendimento, né, sempre um sorriso no rosto, bonito, cheiroso, né, vem, senta do lado e fala, opa, olha que fantástico, a gente conseguiu 674 mil visualizações dos seus anúncios, né, 6.060 e poucos cliques, né, começa a falar um monte de métrica e você fala, legal, isso é bom, ruim, para mim não, né, para mim não está parecendo tão bom. Pessoal, que nem na aula de Analytics, né? A primeira coisa que a gente precisa definir são nossas KPIs, tá? O que é uma KPI mesmo? Uma métrica. Key Performance Indicators, né? O indicador-chave de performance, tá? Uma KPI sempre é uma métrica. Tá? Então, a KPI sempre vai ser uma dessas colunas, que pode estar pré-configurada ou você vai ter que ativar porque não veio, né, no seu relatório. Então, lembra, né, não dá para a campanha ser um sucesso absoluto em tudo. Você fala, eu estou na primeira posição, meu CTR é ótimo, eu estou pagando quase nada, tem muita conversão, o ROAS é maravilhoso. Não dá, isso não vai acontecer, né? Uma campanha vai ter mais impressão, a outra tem um posicionamento melhor, a outra tem mais CTR. E é assim que funciona, né? Então, de tudo isso, você tem que definir, beleza, o que é mais importante? Isso é crucial porque quando a gente for começar a mexer, né, tudo que a gente vai editar é para melhorar essa KPI, essa métrica. Tudo bem? Por exemplo, aqui é um comércio eletrônico e o que eu quero são pedidos, venda, tá? Normalmente, nesse caso, né, comércio eletrônico, o que a gente mais quer é receita, não é o pedido. Né? É diferente eu ter um pedido de R$1 e um pedido de R$1.000. Tá? Então, normalmente está atrelado a isso daqui, o valor, ou melhor, valor sobre o custo. Quanto que eu estou pagando, quanto que eu estou tendo de receita, tá? O ROAS. Em geral, né, boa parte das vezes, quando o foco é venda, essa é a métrica. Aí já começa desse jeito, né? Não tem os dados de ROAS, do valor dos pedidos. O 0,5 seria o valor dividido pelo custo. Então seria 93 dividido por 2.000 e pouco. Só que isso está errado, né? Porque ele está contando R$1 por pedido. E não, cada pedido teve um valor diferente. Então isso é importante saber por quê? Porque a gente tem margem, né? Você fala, pô, eu preciso ter um ROI de 10 para ter lucro, e eu quero ter lucro. Normalmente, né, essa parte de cálculo de ROAS, de ROI, né,
não faz parte de aula de Google Mas Ads. esse custo aí, ele é o custo do investimento? Isso, quanto você investiu no caso, nessa campanha. Então, na campanha. No caso, nessa campanha, né? Porque a gente está vendo o relatório de campanha. Aqui embaixo ele vai te mostrar de todas as campanhas juntas, tá? E depois a gente pode ver por grupo de anúncio, por palavra-chave, por anúncio, por público, por cada uma daquelas colunas vai mostrar todas essas métricas. Você Tá? usa o Ads ou você só usa o Analytics? Não, uso bastante o do Google Ads. É porque você vai editar por aqui, né? Então você termina utilizando mais aqui, que você já vê em tempo real, né? Mas você já vai ver e já vai propondo as modificações. Mas o ponto principal para a gente começar é isso. Legal, de todas essas colunas, qual que é a mais importante para você? Tá? Então, normalmente, como eu falei no comércio eletrônico, o que mais importa para mim é o ROAS. Quando eu quero receita, né, venda. Eu preciso ter lucro, eu preciso, por exemplo, ter R$6 de receita para cada um investido. Aí eu tenho lucro. Tá? Como o dado é aproximado, como é um pedido, não venda, aqui no AdWords eu preciso ter 8. Tá? Então, se eu vejo que está 0,05, minha campanha é um fracasso total. Né? É uma séria preocupação. Uma dúvida, desculpe. Quem estabelece uma boa meta de ROAS não é um especialista de AdWords? Ele é um especialista em... Isso normalmente vem da empresa, né? No caso do cliente, é um cálculo financeiro, né? Qual que é a sua margem de lucro? Qual que é o seu markup, né? Quanto você precisa para ter lucro líquido numa operação? Então, não, isso daí não vem do profissional de AdWords. E aí, muitas vezes, tem isso, né? O cliente nem sabe qual que é o ROAS que ele precisa alcançar. Tudo bem, você vai testando, né? Mas você precisa ter pelo menos uma ideia do valor. No caso, às vezes, de lead, também dá para ter um cálculo de retorno por lead, que seria muitas vezes o ideal, não tem. Então, o que a gente costuma bater muito na tecla é isso, qual que é o custo por conversão? Quanto que você está pagando para gerar cada lead? Né? Vamos supor que eu ofereço um serviço que custa R$100. Para cada 2 leads, né, para cada 2 contatos, eu consigo fechar um serviço. Então, minha receita por lead é de uns R$50. Aí você está gastando R$80 para gerar um lead. Aparentemente, a coisa não está indo muito bem. Né? Então, são informações que a gente precisa, quer dizer, que seria muito bom ter. Tá? E isso não vem do profissional de Google Ads, né? Isso vem da empresa. Não tem nada pra esse cara, né? Então... Obviamente. Tá? Aí, quando você não tem essa informação, tudo bem, em geral, o importante é, por um lead, o custo de conversão. Tá? É muito bom você ter uma meta para alcançar. Né? Você fala, olha, o custo de conversão tem que ser, por exemplo, 15, 20, 80, né? Porque aí você sabe o que você vai fazer. Por que isso é importante, pessoal? Porque como eu comentei, você vai sacrificar outras métricas em detrimento do seu KPI. Não tem como melhorar tudo de uma vez. Por exemplo, eu acho que R$21, R$22 por conversão para gerar um pedido está caro. Estou perdendo dinheiro, estou pagando para trabalhar. Então, todas as ações que eu vou tomar são para reduzir esse custo de conversão. Para eu começar a minha operação ter lucro, eu preciso pagar no máximo R$15 por conversão. Beleza? Você já respondeu, mas quando é e-commerce tem vários preços diferentes, aí são vários KPIs diferentes? No caso de e-commerce, como são vários preços diferentes, a gente vai trabalhar normalmente com o valor, né, do pedido. A tag de conversão ou o Google Analytics, ele pode coletar isso. Cada pedido, qual foi o valor dele. Na tag vai coletar esse dado do seu site. Né? Então, vale a pena 10% do valor? Depende aí depende do segmento. Tem segmento de eletrônicos, por exemplo, o markup é baixíssimo. Eles têm que trabalhar com ROI de 20. Né? Quer dizer, por cada R$1 que você coloca, tem que ter 20 de receita. Dependendo do segmento, é 50% de markup. Né? Então, metade aí varia muito. Aí começa os nossos problemas. Eu não acompanho conversão. Ou, nesse caso, não acompanho o valor da conversão.
Aí, tudo bem, não acompanho o valor da conversão, vou tentar trabalhar com o número de conversões, pelo menos, né? Ah, não tenho nem isso. Aí, bicho, se o seu objetivo é conversão, o usuário entrar no seu site e fazer alguma coisa, dá para eu ler alguma coisa vendo só o custo, ou vendo o CTR, ou vendo... Não. Essas métricas não te falam se você tem conversão. Conversões vão te falar se você tem conversão, tá? Então já começa a importância disso, né? Configurar sua conta direito para poder acompanhar o seu KPI. Então, se o seu indicador, sua métrica mais importante, você não tem ela estabelecida aqui, nem trabalha com Google Ads. Você vai desperdiçar dinheiro. Configura isso direito, né? Para começar a trabalhar, tá? Nesse caso, né? Como eu falei, eu queria reduzir o custo de conversão. Para eu reduzir o custo de conversão, o que eu posso ver? Pô, eu posso pagar menos, né? Começar a pagar menos no clique, tá? Isso, em vez de eu gastar 30 centavos, eu vou gastar só uns 20 centavos. Porque se minha taxa de conversão, essa proporção de usuários que entram e convertem, se mantiver a mesma, reduzir o custo para gerar uma conversão, tá? Só que se eu faço isso, minha posição piora. Se a posição piora, eu trago menos clique, o CTR cai. Ou seja, eu estou sacrificando essas métricas em detrimento do meu KPI. É importante para você chegar no 15? Esse é seu objetivo? Então isso vai acontecer, tá? Você às vezes vai ter que sacrificar essas outras métricas, é natural. Não dá para tudo melhorar de uma vez só, tá? Quer dizer, dá, mas é muito difícil. Normalmente quando a conta está muito ruim, né? Mas a conta... você está trabalhando de maneira eficiente, é alto e baixo, tá? Aí quando a gente tem uma distopia, R$22 não era ruim. Na verdade, se eu gastasse até R$30 por conversão, eu estaria no lucro. Aí o que eu fiz? Eu bolei todo um plano de ações para começar a reduzir isso daqui. E aí no final eu acabei tendo menos conversões. Em vez de eu ter 93 conversões, no final do mês eu tive 70. E aí no final do mês eu perdi dinheiro, tá? Porque 22 não era ruim. Se eu soubesse que até R$30 é lucro, é vantajoso, o meu objetivo nessa campanha não é essa métrica, é essa daqui. Eu quero aumentar o número de conversões, mesmo que isso aumente o custo por conversão até um limite de 30. Faz sentido para vocês? Então é muito importante definir isso e perceber que muitas vezes a sua KPI, né, é mutável. Tá? Na verdade a KPI não é tão mutável assim, o importante para mim é manter um certo custo de conversão, mas o objetivo vai mudar. Então no começo, o que é comum, você vai testar muita coisa e você vai gastar muito mais do que devia, né, para ter lá as conversões. Então é natural você começar com um custo de conversão muito acima do que deveria ser. E aí tudo que você faz é para tentar reduzir esse custo de conversão para algo que seja saudável para você. Vai chegar um momento que, pô, maravilha, você chegou no valor que você precisava, você até passou ele. O que você quer é ganhar volume. Então você vai tomar ações para ganhar volume. Sabendo que ganhar volume muitas vezes isso daqui tende a piorar. Tá? Então essa curva do ganha, perde, né? Então, começa assim, né? Estabelecer o KPI. Aí se trabalhar com uma agência que nem tinha o código de conversão instalado. Ele está te falando de valor do clique, de CTR. Bicho, isso é secundário. O importante, né, às vezes, está lá. O que acontece também? Às vezes a gente tem objetivos distintos, conteúdos distintos com objetivos distintos. Eu tenho uma campanha específica de awareness, que eu quero trazer mais usuário pagando pouco, né? 5 centavos por um usuário, melhor, 10 por um usuário que não gere rejeição. Tá? 10 centavos por um usuário que não gere rejeição. Essa outra campanha, eu não quero ver isso daqui, não agora. Percebam que tem que ser outra campanha, não dá para misturar esse conteúdo nessa campanha aqui. Porque as métricas que eu vou analisar são completamente distintas. Tá? Então, quando a gente tem objetivos diferentes, né, é muito importante estar em campanhas diferentes para a gente poder isolar.
eu quero ver só essa campanha, vou clicar nela e vou entrar nos grupos de anúncios, nas palavras-chave, né? Quero ver outra e assim por diante. Por exemplo, como se eu tivesse aqui um ar-condicionado. E eu estou analisando só o custo de conversão, né? Não a receita gerada. Beleza, às vezes você fala, pô, R$22 para vender linha de contato é caro, talvez. Para vender um ar-condicionado, seria de graça. Tá? Então, são coisas que você tem que analisar separadamente. Tudo bem? Beleza? Vamos supor, então, né, que nosso KPI é esse daqui. R$22 eu acho caro. Eu queria chegar nos 15. Né? Fazer essa suposição porque no começo é normal, você está gastando muito e você quer reduzir, ou melhor, ou aumentar a conversão, alguma coisa que reduza o custo para gerar conversão, né? Ou aumentar a sua receita. Beleza, estou vendo hoje esse panorama. O que é importante saber, né? O que disso? O que da minha campanha está bom, o que está ruim, quais são os grupos bons, quais são os grupos ruins. Basicamente, navegar nela, né? Clica na campanha e começa a ver os relatórios. Por exemplo, aqui eu clico e eu fui para os grupos de anúncio. Tá? E aí dá para ver a segmentação de grupo de anúncio. Pessoal, todas essas colunas são reordenáveis. Quero ordenar em ordem alfabética os grupos de anúncio. Quero ordenar por custo, para ver onde eu estou investindo mais. Então, tudo isso é reordenável, tá? Aqui, só para situar vocês, a gente tem um grupo de anúncio que é esse lentes de contato, que são os termos mais genéricos. Por exemplo, as palavras-chave, lente de contato, né? Lente, comprar lente. Grupo de anúncio por marca, Johnson & Johnson, Bausch & Lomb, por tipo, colorida, descartável, tá? E essas são as segmentações. Percebam, né? Na média, eu sei que está em 22 o custo de conversão, minha KPI. Aqui eu já começo a ver, né? Quanto que está para cada um deles. Nessa marca aqui, teve conversão a 18. Bom, se eu tinha um objetivo de chegar a 15, ainda não está o ideal, mas está melhor que a média atual. Essa daqui está trazendo a 11. Excelente. Então isso daqui está muito bom. Essa daqui também, trazendo conversão a 11. Está muito bom. 27. Está horrível. 19, 24, 25. Aqui é só como exemplo, né? Mas vamos supor que eu trabalho numa empresa, que eu tenho um cálculo de ROAS, né, de ROI, e eu falo, vamos supor, né? Porque a gente sabe que não é sempre tão comum. E eu sei que, assim, passou de 15 não está tão legal. Quando a gente não tem essa informação, vai meio no chutômetro. Eu acho que está ruim. Eu acho que está ruim, então vamos trabalhar com a média. Hoje está em 22. Então, qualquer coisa que estiver acima de 22 está ruim. Qualquer coisa que estiver abaixo está melhor que a média. Tá? Qual que é o trabalho de vocês? Invistam mais no que está melhor. Melhora o desempenho do que tem potencial. Para de trabalhar o que é muito ruim. Tira esse dinheiro daí, investe mais no que está melhor ou testa alguma coisa nova. Só que o que é bom ou ruim? O seu KPI. Por isso você tem que definir qual que é a minha KPI. Porque daí você vê, pô, isso daqui está muito ruim, muito abaixo da média, isso daqui está muito melhor. Investe mais no que está melhor. Tá? Você não tentaria melhorar o 27, trocando coisas? Sim, a gente pode trabalhar de diversas formas. Tá? Aqui eu estou vendo só o grupo de anúncio por enquanto. Pessoal, depois você tem que dar uma olhadinha em tudo isso, né? Opa, volta. Expandir. Depois como é que está por anúncio, por palavra-chave, por público-alvo, por canais, por localização, por dispositivo. Tá? Navega um pouco na conta para ver as principais variações. Porque quando a gente for começar a mexer, né, propor alteração, eu sempre falo, siga a regra do preguiçoso. O que você consegue fazer com o máximo de impacto com o mínimo de esforço? Tá? Às vezes, por exemplo,
eu posso mexer nesse grupo de anúncio, mas aí eu vou ver palavra por palavra, começar a gerar lista negativa, melhorar índice de qualidade, quer dizer, tem um mundo de coisas que eu posso fazer. Vai dar trabalho, né? Qual que é o ganho que eu vou ter por isso? Às vezes, você vem, por exemplo, num relatório como esse de dispositivos. Como é que está o seu retorno para cada dispositivo, para computadores, celulares e tablets? E aí você olha e você fala, putz, eu nunca tive uma conversão vinda no celular. Todas as minhas conversões vêm no computador. Aí você fala, em vez de eu ficar lá, né, fazendo ajuste minucioso, eu já falo, putz, eu cortei 50% do meu gasto aqui, diminuí 100% o celular. Tá. Então, por isso que é importante navegar, né, ver um pouco do panorama da sua campanha, né, para ver, pô, quais atitudes eu vou tomar que geram maior impacto. Beleza? Às vezes isso não acontece, né? Mas essa proporção de ajuste, às vezes fala, pô, o celular está bem pior, mas eu não quero eliminar, né? Eu quero só reduzir para poder aumentar aqui para computador, por exemplo. Uma pergunta que seria interessante se fazer pensando em todo o conteúdo que eu tenho, qual que é a porcentagem de vezes que os usuários buscam, né, meu conteúdo, minha palavra-chave, ou essas segmentações que eu tenho para display, qual que é a porcentagem de vezes que eu apareço? Então, vamos supor que 1000 pessoas buscam. Tá, dessas 1000, quantas vezes eu apareci? Por que é interessante se fazer essa pergunta? Para saber se você tem que ficar fazendo ajustes minuciosos ou você pode simplesmente ir eliminando o que está pior. Porque vamos supor que eu só tenho dinheiro para aparecer 50% do tempo. Só estou aparecendo 50% do tempo. Em vez de eu ficar fazendo ajuste minucioso, não é muito melhor eu simplesmente eliminar os 50% pior da campanha para sobrar dinheiro para os 50% melhor. Então, se é um caso como esse, vamos supor, esse grupo de anúncio, ó, lentes de contato, ele consumiu R$1.000 no período, que é 50% da verba. Tá? Todo o investimento foi para ele. E o custo de conversão dele está muito ruim. Se eu fosse um extremista, né, eu poderia falar, pô, eu só tenho dinheiro para aparecer 50% do tempo, tchau, eliminado. Por quê? Para sobrar dinheiro para estes daqui, que convertem melhor. Esse não, né? Esse é ser eliminado também. Otávio, mas você teve 42 conversões nesse grupo. Só que cada uma custou R$26. Esse grupo me traz conversão a 11. Quer dizer, para cada uma conversão daquele lá, eu teria mais do que 2 desse daqui. Aí o que acontece? Como eu não tenho dinheiro para aparecer o tempo inteiro, tem vezes que aquele grupo está consumindo e aí o usuário procura uma palavra-chave aqui que é excepcional para mim e meu anúncio não apareceu. Porque outra coisa consumiu minha verba. Então, se isso acontece, pessoal, no começo é muito fácil. Você simplesmente vê lá onde eu estou gastando mais. Não está trazendo resultado, o resultado está muito abaixo da média? Tchau, 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 elimina. Tá? Para sobrar mais dinheiro porque te gera o melhor resultado. Só que aqui eu fui extremamente extremista, tá? Porque às vezes tem palavras-chave dentro desse grupo de anúncios que são excelentes. Então você não pausa o grupo inteiro, você vai ver as palavras-chave, né, os critérios de segmentação primeiro. Beleza? Tranquilo? Otávio, beleza, mas como é que eu sei a porcentagem de vezes que meus anúncios estão sendo exibidos? Que bom que vocês fizeram essa pergunta. Porque isso não vem no relatório padrão, tá? São colunas que a gente tem que ativar. Inicialmente, para campanhas, acessa a guia campanhas, porque tem colunas falando de orçamento, orçamento é uma métrica de campanha. E a gente vai vir aqui em colunas. Modificar colunas. Aí tem um monte de coluna aqui, tá? O que eu quero são métricas competitivas. Numa campanha de rede de pesquisa, a gente vai acionar pelo menos essas 3. Parcela
rede de pesquisa. Parcela de impressões da rede de pesquisa. Tá? Parcela de impressões perdidas da rede de pesquisa por classificação. E parcela de impressões perdidas da rede de pesquisa por orçamento. Tem a mesma coisa depois para display. Tá? E aí, se for uma campanha de display, você vai adicionar essas métricas de display. Tem diversas outras métricas interessantes aqui, tá? Mas essas são iniciais. Tudo bem essas três? Parcela de impressão da rede de pesquisa, parcela de impressão perdida por classificação, parcela de impressão perdida por orçamento. Os três da rede de pesquisa. Se você quiser, você pode salvar e vou aplicar. Lembrando que você ativa, ele normalmente vai mostrar lá no final do relatório. Se você quiser, você pode mudar a ordem aqui e depois remover quando você não precisar mais. Aplicar. O que esse relatório ia me mostrar? Essa conta, né, esses dados são de 2009. Nem existia esse relatório nessa época, por isso que não vem informação nenhuma. Tá? Em geral, ele demora 48 horas para ser gerado. Então, você não vai conseguir ver essa informação direito do dia anterior. Precisa esperar pelo menos 2 dias para ele começar a exibir. Parcela de impressão da rede de pesquisa vai te mostrar qual foi a porcentagem de vezes que os seus anúncios foram exibidos todas as vezes que a sua segmentação foi buscada, né? As palavras-chave foram buscadas. Então, ele me falaria, por exemplo, você apareceu 30% das vezes. Quer dizer, você não apareceu 70% das vezes. Por que eu não apareci 70%? Pode ser 2 problemas. Ou classificação. O que é classificação? Não aparecer por classificação. Você não teve ranqueamento de anúncio para o seu anúncio ser exibido. Tá? Ou seu CPC é muito baixo, ou seu índice de qualidade é muito ruim, mas provavelmente é o mix dos dois, né, que fez com que o seu anúncio não fosse exibido. Então, se você quer melhorar a sua classificação, você vai ter que pagar mais caro, né, ou melhorar os índices de qualidade, ou os dois. Tudo bem? Em geral, tá, pessoal, não é sadio financeiramente para você tentar zerar a perda por classificação. Porque zerar a perda por classificação normalmente quer dizer colocar mais dinheiro. Tá? Aumentar o CPC. Mas tem coisa que dá para melhorar sem aumentar o CPC. E o outro é perda por orçamento. Então, vamos supor que ele fala, você apareceu 30% das vezes, 20% das vezes você não apareceu por classificação. Porque seus anúncios não tiveram ranking suficiente para ser exibido. 50% das vezes você não apareceu por orçamento. Quer dizer que seu orçamento é limitado. E aí você tem 2 opções, né? Ou eu posso aumentar o meu orçamento, mas você fala, não estou tendo lucro para isso. Então não vou aumentar o orçamento. Vou tomar outro rumo, que é, se eu estou aparecendo só 30%, não estou aparecendo 50%, significa que eu posso eliminar a maior parte da minha campanha que está com pior desempenho, para aparecer só para o que está com melhor desempenho. Faz sentido isso para vocês? Então é um excelente ponto de partida. Tá? Como eu falei, hoje o Google trabalha com estratégias de lance para maximizar a conversão. Mas não é porque ele está fazendo esse trabalho para você que você fala, posso largar, não tem problema. Porque se tem conteúdo ruim na sua conta, ele vai consumir dinheiro. Se você elimina, você vai favorecer para o Google, né, favorecer mais o conteúdo bom. Tá? Então, Mas existe, assim, Otávio, um tempo recomendado de análise? Porque às vezes está numa situação ruim em determinado pacote ali, mas de repente eu preciso esperar um pouco mais, sei lá, existe um pouco o tempo, na verdade, não é tempo, é amostragem. Tá? Em geral, é amostragem. Então, dependendo do tamanho da sua conta, em um dia você coletou 1000 cliques. 1000 cliques dá para tirar muita informação daí, né? Dependendo do tamanho da conta, você tem um conteúdo que em um mês gerou 3 cliques. Você não tem amostragem. Não trouxe nenhuma conversão. Mas se tiver um 4º clique em uma conversão, você tem uma taxa de conversão de 25%, né? Então, normalmente é o tamanho da amostra para definir isso. Para o orçamento, né, para a estratégia de lance do Google funcionar, aí sim precisa de um tempo. Como eu falei, ele tem um machine learning, né, de testar e testando algumas coisas.
Se você alterar que eu digo não é conteúdo, né? É alterar lance ou ficar mudando a estratégia de lance, maximizar clique, para maximizar a conversão, para ROAS desejado, toda hora ele não consegue aprender. Então assim, no mínimo, quando você utiliza uma estratégia automática, vai deixar no mínimo uma semana. E numa semana o que você vai ver? Você mudou a estratégia, vai cair, despencar o resultado. Aí depois, uns 3 dias, começa o app para começar a ter uma curva de crescimento. Então, normalmente você deixa bem mais de uma semana, né, a testar a estratégia de lance. Mas esse tipo de conteúdo, você teve já 1000 cliques numa palavra-chave e não trouxe resultado nenhum. Tchau, elimina. Tá? Só para mostrar um exemplo. É independente do tempo. Pelo menos vou eliminar neste momento. Né? Vai chegar um momento que talvez eu adicione ela de novo para testar. Então, quando você tem esse cenário, enquanto você tem esse cenário, você está tendo perda por orçamento, é um cenário muito bom para se trabalhar, porque é muito fácil. Você simplesmente corta onde está pior. Tá? Só que vai chegar uma hora que você vai cortar o que está pior e você não vai ter mais perda por orçamento. E aí você vai ter que fazer o trabalho mais minucioso. Né? Ou você pode começar a adicionar mais conteúdo, coisa que você não estava testando antes, né? Porque isso vai aumentar a amostragem, ou você vai realmente ter que começar a olhar palavra-chave, anúncio, cada segmentação, né? Pessoal, parece muito trabalhoso, mas você não vai fazer isso todo dia, ver sua conta inteira, né? Você tem que se programar. Às vezes você entrar para ver o panorama geral, 10 minutinhos no dia, você já vê como é que estão as campanhas, os anúncios estão funcionando, estão ativos, não sei o quê. Você vai tirar um dia da semana que você vai olhar mais as palavras-chave, né, com maior profundidade, que você vai testar alguma coisa nova. Você vai tirar um dia do mês que você fala, não, agora eu vou adicionar conteúdo na campanha. Deixa eu adicionar uma nova campanha, novos grupos de anúncio. Então, se organizando bem, não é tão trabalhoso. Tá? Seguinte. Então vamos analisar, pensar nesse segundo cenário. Eu já eliminei quase tudo que estava ruim, preciso começar a fazer uma análise mais minuciosa. Ou até no primeiro, né, já que eu ainda não eliminei. Eu vou pegar esse grupo de anúncio, o lentes de contato, para analisar ele com maior cautela. Por quê? Porque ele está com um custo de conversão muito ruim e eu invisto metade da minha verba nele. Normalmente, você vai analisar as coisas, você ordena aqui por custo, né? Porque você quer ver, normalmente, onde você está investindo mais. Percebam, pessoal, eu mexer nesse grupo de anúncio, eu estou mexendo em 50% da minha campanha, da minha conta, nesse caso. Eu mexer nesse daqui, eu estou mexendo em 1,5%. Aonde você vai despender mais seu tempo? Nesse que você está gastando R$3 ou nesse que você gastou 1.000? Nem 1,5, né? 0,15. Clico nele, isolo ele para ver as palavras-chave, os anúncios, né, público, qualquer informação que seja relevante para ele. Tenho aqui as palavras-chave, então, também ordenadas por custo. Vamos reativar essas daqui. A principal palavra-chave era lentes de contato como correspondência ampla, tá? Gerou mais de 1.000 cliques, CTR de 1,64%, posição 5,2%, está até abaixo da média, tá? Da posição. Posição, quanto mais próximo de 1,0, melhor é o posicionamento na página do seu anúncio, tá? Melhor o posicionamento não significa que é melhor para você, porque normalmente uma posição melhor você está pagando mais caro, tá? Mas mais distante disso, mais longe da primeira posição você está. Essa palavra-chave, lentes de contato, ela trouxe 23 conversões, um custo de 17. Quer dizer, ela não está ruim, ela está até melhor que a média dessa conta, né, que estava lá nos 22. Se eu pausasse o grupo inteiro, eu ia perder uma palavra boa aqui, né? Então eu falo, pô, essa palavra, ela tem potencial. Eu queria chegar no 15, está em 17, tem como chegar lá, né? Vale a pena manter ela. Tem uma outra aqui que é lente
de contato. Nessa época, o Google fazia distinção, tá? De plural e singular, dessas coisas, tal. Hoje em dia não faz mais. Mas perceba, tem o lente de contato que consumiu R$ 180 e trouxe 0 conversões. Aqui que eu falo, já trouxe 500 cliques. Você tem palavra que está trazendo 23 conversões ao custo de 17. Você tem essa que trouxe 0. Não tem por que continuar vendo. Você fala, rodou só um mês. Pode rodar o tempo que for. Época que o povo cadastrava palavras incorretas? Que tinha a moda do... cadastre todo tipo, a palavra de tipografia diferente. Todas as variações, porque... Você paga menos e pode ter clique. E ele fazia distinção, né? Então, nessa época isso era comum. Você tinha que pensar em todas as variáveis possíveis, né? Ainda bem que não tem mais que fazer isso. Aqui, por exemplo, né, se eu vejo, trouxe conversão, mas a 33 está muito fora do que eu gostaria. Tchau, vou pausar. Aqui 41, totalmente fora do que eu gostaria. Então, essa é a parte fácil, né? Gastei 45 e não trouxe nenhuma conversão. E assim você vai eliminando. Ordena lá por custo, o que está com pior desempenho, vai eliminando. Porque sobra mais dinheiro para o que está melhor. Tá? Percebam, tá, pessoal? Aqui, nesse caso, eu tenho uma palavra-chave que é lentes de contato, que ela consumiu R$ 400 no período. A campanha inteira consumiu R$ 2.000. Ou seja, só ela consumiu 20% de todo o investimento. Perceba que eu mexer nessa palavra-chave, eu estou mexendo em 20% de toda a conta. Vale a pena você despender o seu tempo para isso? Provavelmente sim. Tá? Se eu pegar toda a conta, toda a campanha toda tem 7.000 palavras-chave. Aí você tem uma que consumiu 20% de tudo. Né? E você tem palavra-chave aqui que em um mês consumiu R$5. Tem palavra-chave que em um mês consumiu 30 centavos. Essa palavra-chave que consumiu 30 centavos em um mês, você não vai analisar ela todo mês. Muito menos todo dia. Essa que consumiu 20% da sua verba, você provavelmente vai olhar ela toda semana. Tá? Pelo menos uma vez por semana. Então, por mais que você fale, tem 7.000 palavras-chave, você não vai olhar 7.000 palavras-chave. Dessas 7.000, provavelmente 5.000 nem geram clique, nem geram impressão. Está lá para talvez um dia gerar. Mas vamos pegar esse caso então, né, desse termo, palavra-chave lente de contato, né, você vê, é um termo abrangente, até por isso, né, consome mais, que tem potencial. Estou gastando R$17 para gerar um pedido com ela, queria chegar nos 15. Tem potencial, é a que consome o maior valor. O índice de qualidade aqui não dá para ver, tá? Mas seria uma métrica importante da gente visualizar. Vamos supor que tivesse 5, um índice completamente mediano. O que eu posso fazer com essa palavra-chave? O que a gente poderia fazer com ela para tentar reduzir um pouco o custo de conversão? Chegar lá próximo, chegar nos 15. Um de cada vez. Oi? Ver os dias? Pode ser, isso é algo relevante. Às vezes existe variação de resultado por dia da semana, por hora do dia, e tem relatório para isso. Tá? Mas aí você não vai ver só dessa palavra-chave, né? Você vai ver provavelmente do grupo de anúncios, de toda a campanha. Algumas coisas que dá para fazer, tá? O que eu mais vejo, o cara da agência ele começa por aqui, né? E ainda bem que hoje não tem tanto CPC manual. O cara mexe aqui, CPC. Tá? Qual que é a ideia por trás disso? Se eu reduzo quanto que eu estou pagando no clique, eu vou pagar menos, tá? Estou gastando 35 centavos, vou começar a gastar 30, né, por clique.
Se eu reduzo e a taxa de conversão, né, essa proporção de usuários que entram e convertem, se mantiver a mesma, cai o custo por clique. Eu tenho certeza que isso vai acontecer? Não tenho, porque às vezes você vai perder posição e menos pessoas que entram no seu site geram o pedido, tá? Isso pode acontecer. A única coisa que eu sei é, se eu reduzo quanto que eu pago, minha posição cai. Esse número vai piorar. Se minha posição cai, eu trago menos clique, eu gasto menos no total, né? O CTR é pior. Isso eu tenho certeza, tá? Então, às vezes eu posso pensar o contrário. Se eu aumento o valor e a taxa de conversão aumentar numa proporção maior do que eu estou gastando, cai o custo de conversão. Não é tão fácil acontecer, mas pode. São coisas que se deve testar, né? Se eu mudo o valor, se eu mudo o meu posicionamento, como que fica meu resultado? Mas são testes demorados, porque você tem que testar isso, esperar um tempo, coletar dados, ver como é que foi o resultado, né, para ir testando. E é por onde a maioria começa a mexer, mexe no valor do clique. E não é por onde você deve realmente começar, tá? Porque tem coisa para fazer antes que já gera um impacto mais imediato. Uma outra alternativa, como é que está o índice de qualidade? Porque vamos supor que está 5 de 10. Se eu consigo aumentar de 5 de 10 para 10 de 10, eu poderia reduzir na metade o CPC, que minha posição ia se manter a mesma e meu custo de conversão ia cair pela metade. Ou se não, eu mantenho o CPC e minha posição melhora. Né? Eu começo a ou gerar mais tráfego ou sei lá o que pode acontecer a partir daí. Percebam, pessoal, melhorar um índice de qualidade, né, de 5 para 10 pode gerar um impacto de 50% lá, ou de 100% nesse caso, né, no seu ROAS, no seu ROI. Tá? Então essa é a importância do índice de qualidade, principalmente no início. O que eu aconselho até vocês? Esses dados de conversão, às vezes você ativou sua campanha em uma semana, não aparece ainda. Você teve uma conversão, você não tem a amostragem, né, para ver o que está te gerando mais desempenho ou não. Então foca ao começo da análise aqui no índice de qualidade, porque índice de qualidade é redução de custo. Tá? Qualquer conteúdo você fala, não, vou pagar menos, quero pagar o mínimo necessário por isso. Okay? É sua KPI, é sua métrica mais importante? Provavelmente não. Não adianta você ter um índice de qualidade de 10, tá gastando uma fortuna e não ter conversão. Isso pode acontecer, ok? Não adianta. Eu prefiro ter um índice de qualidade de 5 com uma palavra-chave que me gera muita conversão. Mas se ele puder ser 7, 8, 9, 10, muito melhor. Tá? Como é que eu posso aumentar meu índice de qualidade? Quais são os fatores que compõem? Os 3 itens que eu até pedi para vocês ativarem as colunas. Tá? CTR, esperado, relevância do anúncio, experiência na página de destino. Essas colunas vão te falar se o seu anúncio, se essa palavra-chave está abaixo da média, na média ou acima da média. Então você vem aqui, às vezes ele fala, olha, seu índice é 5. Experiência na página de destino está acima da média, mas a relevância está abaixo da média, o CTR está na média. Você fala, pô, meu grande problema, a experiência na página de destino nem adianta mexer porque já está acima da média, né? Nem toca nisso daqui que está teoricamente bem. Meu problema está onde? Na relevância. Então o que eu vou fazer? Criar um anúncio mais relevante. Tudo bem? Então isso vai ser um guia excelente para você saber como é que você pode melhorar. Vamos supor o contrário, se fosse experiência na página de destino está ruim, está abaixo da média. Como é que eu posso melhorar esse fator? Sim, a usabilidade, tudo isso, com certeza pode fazer diferença. Para ele, um dos fatores importantes é a relevância, né, da sua página de destino. Sua página de destino, a que você tem lá no anúncio, fala de lentes de contato? Tem essa palavra-chave lá?
como é que está o carregamento, o tempo de carregamento da página, né? Como é que está lá a usabilidade mesmo. Às vezes você fala, putz, não, estou direcionando para uma página que não tem essa palavra-chave. Então adiciona. E aí você fala, pô, tá, mas dá trabalho. Pensa no break-even. Quanto tempo leva, né, para você pagar esse custo? Essa palavra-chave você investe R$400 por mês. Quanto custa para gerar uma página? R$200? Então, em 1 mês e meio, né, melhorando o índice de qualidade, você vai pagar. Tá? Então, vale a pena. Tem outra palavra-chave que você está gastando R$1 por mês. Vale a pena você gastar R$200 para gerar uma página para ela? Não, esquece, vai ficar com esse índice mesmo. Tudo bem? Então isso às vezes acontece. Lembrando, tá? Uma página de destino mais eficiente não vai só afetar o índice de qualidade, ela vai afetar a taxa de conversão. Uma página melhor te gera mais conversões. Tá? A página de destino, o seu site é um pilar para conversão. Um site muito ruim, às vezes vai ter uma taxa de conversão, vamos supor, de 0,10. O mesmo segmento, o cara oferece a mesma coisa, mas tem um site muito bom, tem 2%, 20 vezes mais. Ok? Então, quando necessário, é importante pensar no site. Então, aqui sim, né, você pode ver, pô, eu tenho uma página mais relevante? Se tiver, direciona para ela. Percebo que por palavra-chave dá para colocar um URL final aqui também, tá? Você fala, essa palavra-chave vai direcionar para a página tal, e coloca o link aqui. Não tenho, vale a pena desenvolver? Se vale, faça isso. Não vale, vai ficar desse jeito. Ok? CTR, como é que a gente pode ter um melhor CTR? O CTR é a pessoa clicar no seu anúncio. Isso com certeza vai fazer diferença, né? Por isso é uma importância de você testar diferentes anúncios, não criar um só, né? Qual que vai ter o melhor CTR? Quais são os diferenciais mais atrativos? Então, o que define muito o CTR é o seu anúncio. A palavra-chave, né, que ele está procurando e o anúncio que você está oferecendo para esse público. Tá? No caso de pesquisa não tem tanta arte, mas para display sim, né? Isso vai fazer diferença. Para shopping, a foto, né? Tudo isso pode fazer diferença. Oi? A posição também interfere? A posição vai interferir demais no CTR. Tá? A primeira posição você vai ter um CTR gigantesco, na última... Só que o CTR por posição, ele não afeta o índice de qualidade. Né? Então, mudar de posição, teoricamente, né, pelo menos pelo Google, não é para afetar o seu índice de qualidade. Tá? Mas faz muita diferença no CTR. Lembrando, pessoal, anúncios mais relevantes têm melhores CTRs. Tá? Se a palavra-chave fala de lente de contato, seu anúncio não fala de lente de contato, está fadado a ter um CTR ruim. Okay? Quanto mais relevante, melhor. Palavras mais específicas costumam ter um CTR melhor também. Só para exemplificar, Johnson lente de contato tem um CTR de 20%. Tudo bem que a posição é melhor, né? 2.3. Aqui tem um CTR de 1.64. Porque quem procura lente de contato, qualquer coisa que contém lente de contato, cada usuário buscou por um motivo. Nem todo mundo quer uma loja para comprar lente de contato. Quem está procurando a marca e vê um anúncio falando da marca, a chance de clicar é excepcional. Tá? Então, naturalmente, essa palavra mais específica tende a ter um índice de qualidade melhor do que essa daqui. Ok? Daí, vamos para um termo mais genérico ainda. Lente. Lentes. 0,55 CTR. Que é muito genérico. Quem procura lente não necessariamente quer lente de contato. Tá. E sim, aqui a gente precisa ver o anúncio. E já falando do anúncio, relevância, né? Esse fator vai medir, basicamente, tem essa palavra-chave no anúncio? É relevante? Pessoal, lembra que eu comentei? Eu entendo você não ter a melhor experiência na página de destino possível.
Tá? Acontece, é muito difícil, todas as suas palavras-chave, experiência na página de destino está acima da média. Uma ou outra não vai ser, e tem palavra-chave que não vale a pena você tentar corrigir. O custo, o investimento que você tem nela é tão baixo que o custo que você vai ter para gerar uma nova página não paga. Tá? É natural, entendo, acontece. Nem sempre dá para você ter o melhor CTR do mundo, porque tem palavra-chave que naturalmente não tem um CTR tão bom. Você anuncia, por exemplo, um termo que é uma marca registrada, que quem aparece em primeiro lugar é o fornecedor, o dono da marca. A pessoa está mais interessada em clicar nele do que em você. Então você vai ter um CTR abaixo do dele. Você não vai ter um CTR acima da média. Tá? Acontece, não tem como você ter 10 nessa palavra-chave por causa do CTR. Relevância sempre dá para ter acima da média. Tá? Sempre. Porque você controla isso. Você redige o anúncio para essa palavra-chave. Então, aí você tem que se perguntar, pô, essa palavra-chave eu estou investindo 30 centavos no mês. Meu tempo de pausar ela daqui, tirar, colocar ela no outro grupo de anúncio, criar 3 anúncios para ela, vale 30 centavos? Às vezes você vai falar, não. Então deixa ela aí. Essa eu estou investindo R$400 por mês. Os 3 minutos que eu vou gastar para fazer isso, vale, né, melhorar? Em vez de gastar 400, pode estar gastando uns R$300 nela, em um mês, né? Isso vai perdurar. Se vale, você vai fazer isso. Tá? Tira ela desse grupo, pausa ela nesse grupo, cria um outro grupo de anúncio para ela, para o anúncio ser o mais relevante possível. Tudo bem? Vamos pegar, por exemplo, os anúncios deste grupo, lentes de contato. Grupo de anúncio. Claro. Quanto se cobra por uma assessoria dessa? Por exemplo, eu tenho um site, eu preciso fazer todo esse Google aí. Assim, cada agência profissional, às vezes, trabalha com modelo. Um convencional, que você mais vai ver, normalmente é FII. Um valor em cima do investimento. Sempre vai ter um piso, né? Às vezes você fala, eu vou investir R$100, né? Cobra 20%. Ninguém vai fazer isso por 20 reais. Quer dizer, tem quem faça por 20 reais, né? Mas provavelmente não vai fazer bem feito. Mas normalmente gira em torno disso, né? 15, 25, né? Normalmente é essa média para a maioria. Tem quem cobra fixo, tem quem cobra por outros modelos, tem quem cobra por performance, né? Aí depende sempre de... Mas normalmente... E tem também consultoria, né? Normalmente consultoria vai ser por hora de trabalho, tá? Vou pegar esse grupo de anúncio, né, que tem essas palavras de lente de contato, para mostrar quais são os anúncios que estão sendo exibidos, ou estavam sendo exibidos, para essas palavras. Deixa eu até reativar esse. No período, a gente tinha 2 anúncios aparecendo, né? Um falando de tipos de lente, outro falando das marcas. Tá, vamos expandir isso daqui. Esse anúncio apareceu mais vezes do que esse. Olha que coisa interessante, né? Se a gente ficasse vendo só o CTR, esse CTR é até um pouco melhor do que o de cima, né? Quase nada. Amostralmente não faz diferença. As conversões. Esse trouxe 35 conversões a um custo de R$21 cada uma. Esse para cada pedido custou R$49. Imagina o seguinte cenário, você só se deu ao trabalho de criar um anúncio, e foi o de baixo. Você não tem base comparativa de ver o que é melhor, o que é pior. Se você tem no mínimo 2, você consegue ver isso daqui. Opa, esse é melhor. Opa, esse é pior. Não quer dizer que esse seja bom. Você sabe que esse é pior. Então o que você vai fazer? Tchau, está eliminado. Só que eu não vou deixar isso rodando sozinho, né? Eu vou criar uma variação em cima dele. Então você fala, eu vou manter esse texto, só que agora eu vou mudar a página, vou mudar o título, né? E aí a coisa vai aprimorando, tá? E aí, também, pensando no índice de qualidade, esses anúncios são relevantes com aquela palavra-chave? Tem como eu aumentar ainda mais essa relevância? Tem como eu tornar atraente?
Então, percebam, pessoal, pô, são 2 anúncios de texto, mas às vezes fazem uma diferença astronômica no seu resultado. Tá? Então, sempre, qualquer grupo de anúncio, preferencialmente, roda pelo menos 3 anúncios. E aí, com o tempo, vai acontecer isso. Você vai pausar, eliminando os piores, né, e criando variação em cima dos melhores. De quanto em quanto tempo, Otávio? Depende da amostragem. Tem, talvez, seu grupo de anúncios mais importante, você vai fazer isso uma vez por mês. Não tem por que fazer toda semana também, tá? A menos que o período da campanha seja curto e o investimento alto. Tem outros que você vai ter que rodar 6 meses para coletar dados suficientes para fazer essa análise. E lembrando, o Google ele já automatiza boa parte disso. Ele vai ver que esse anúncio é muito melhor e vai exibir muito mais vezes esse do que esse. Tá? Mas você precisa ter pelo menos 2, ideal que ter pelo menos 3. Tudo bem? Beleza? Então esse tipo de análise a gente tem que começar a fazer, né? Ver, pô, dá para melhorar o índice de qualidade? Porque é redução direta de custo. Outro ponto que é muito relevante, esta palavra-chave está ampla, ok? Amplo, nessa época, não existia esse critério de aproximação. Hoje em dia existe. Então, é mais grave ainda uma palavra ampla hoje, tá, do que era nessa época. Mas aí você pode se perguntar, pô, o que os usuários estão digitando, que eles clicam, vindo dessa palavra-chave, que me gera resultado? E o que eles digitam que não me gera resultado? Vamos negativar esses termos ruins, ou vamos explorar melhor esses termos bons, tá? Pessoal, esse é um dos principais relatórios, quer dizer, é o principal relatório que vocês precisam conhecer sobre palavras-chave, que é termos de pesquisa. Tem 2 formas de ler este relatório, tá? Uma, se eu venho aqui em termos de pesquisa, aqui em cima, né, onde está palavra-chave, pesquisa, negativas, termo de pesquisa. Ele vai me mostrar todos os termos de pesquisa de onde eu estiver navegando. Pode ser de toda a sua conta, de uma campanha ou de um grupo de anúncio específico. Tá? Aqui eu estou navegando nesse grupo, lente de contato, então está mostrando tudo que os usuários digitaram quando eles clicaram no meu anúncio neste grupo de anúncio. Tá? Às vezes, eu não quero ver de todo o grupo de anúncio, eu só queria ver dessa palavra-chave. Então, se eu quero ver só dessa palavra-chave, eu selecionei a palavra-chave, tá? Aqui no canto lateral, e ele abre essa barra azul. E aí na barra azul tem também o termo de pesquisa. Só que esse termo de pesquisa é só para ver as selecionadas. Então, às vezes você fala, eu quero ver só dessas 2, né? Ou só dessa, tá? Bom, selecionei só aquela palavra-chave e daí ele me mostra, né? Beleza, aqui eu ordenei por impressão, quais foram os mais procurados. Ele me mostra que dos 1.130 cliques como correspondência ampla, como correspondência, lente de contato como correspondência exata, foram 423, tá? O CTR está até abaixo da média, né? Está abaixo da média até porque minha posição talvez seja um pouco pior, tenha mais concorrente, né? Só que o custo de conversão aqui foi de 11, quer dizer, das 23 conversões, 12 foi do termo como exato. Pô, 11 era melhor até do que eu queria chegar. Você vê esse cenário, o que você pode fazer? Vou começar a trabalhar essa palavra-chave como exata. Tudo bem? Só que às vezes você fala, não, eu quero trabalhar como exata, por quê? Porque aqui meu resultado está até melhor do que a média. Então eu podia investir mais nela, né? Ter uma posição melhor para trazer mais gente, gerar mais conversão com ela. Tá? Só que eu quero continuar trabalhando também com uma ampla, porque a ampla me trouxe, né, mais 11 conversões. E aí a gente pode ver esse relatório de 2 maneiras. Uma delas é essa, ordena aqui, por exemplo, por conversão e vê o que te gerou retorno. Lente de contato branca, PagSeguro. Você nunca na sua vida vai pensar em adicionar essa palavra-chave. Agora você vai adicionar.
Lente de contato no boleto, palavra-chave excepcional, vai adicionar, tá? Começa a adicionar como positivo essas palavras-chave que te geram retorno. Dependendo do caso, por exemplo, esse daqui, lente de contato uso prolongado. 4 pessoas clicaram, né? 8 procuraram, uma gerou conversão. Eu vejo tanto valor nessa palavra-chave que eu vou criar um outro grupo de anúncio para ela, para o meu anúncio falar de uso prolongado, para cair na página que tem só os modelos de uso prolongado, porque ela tem muita possibilidade de trazer conversão. Tá? E às vezes você vai fazer o contrário também, né? Ordena lá por impressão e vê os termos mais pesquisados. Aí você vê, putz, eu não trabalho com essa marca. Tchau, elimina, negativa. Porque você começa a tirar R$1 daqui, R$3 de lá, R$4 de lá. No final das contas, em vez de ter gasto 400, podia ter gasto 300. Teria economizado 25%. Tá? Então esse é o famoso relatório aprender com os nossos erros. Né? O problema dele é que você tem que errar primeiro. Né? Alguém tem que clicar no anúncio, te gerar o custo para você ter a informação. Infelizmente ele não te mostra de quem procurou, por exemplo, de impressão, quando o seu anúncio apareceu e não foi clicado. Não, o usuário tem que ter clicado no anúncio. Okay? É um relatório que talvez, eu recomendo assim, uma vez por mês. Você vai gerar só de mês a mês, né? Se você nunca gerou na vida, pega todo o período e vê tudo que é ruim e vai eliminando, vai negativando, vai trabalhando também com os termos bons. É um pouco trabalhoso? É, mas é divertido. Vocês vão ver o nível do português no Brasil, né? Ou como as pessoas fazem busca no Google. Os que eu acho mais engraçado é o pessoal que conversa com o Google. Legal, Google. Agora me diga onde eu posso encontrar uma lente de contato. O cara escreve assim. Mas viralizou uma velhinha que falava obrigado. Obrigado, né, pro Google. Tem vários. Tem uns melhores que os outros. Às vezes você vai entrar nesse relatório e você vê que assim, a palavra não vai para frente, né? Eu lembro, num caso até, de um cliente que trabalhava com automação comercial, né? E eram vários produtos que ele vendia e tinha lá uma impressora fiscal TA10, né? O modelo da impressora. E aí você vai adicionando o grupo de anúncio e você vai adicionando os códigos de referência e tal. E aí, logo na primeira semana, né, a gente foi puxar o relatório e esse termo, né, essa impressora é o que tinha disparado mais impressão, o CTR era baixo, mas ainda tinha muito clique e não tinha conversão, né? E aí, pegando o grupo de anúncio, tinha uma palavra-chave que era como frase, né, o TA10, né, que era o modelo da impressora. Aí você puxa e fala, pô, por que teve tanta busca nesse modelo, um termo específico e tal? E aí você lembra que TA10 é tá10, como frase, né? Ou seja, qualquer coisa que contém tá10. Então, a festa tá 10, o jogo tá 10, a novinha tá 10. E aí você olha a palavra-chave e fala, não vai pra frente, né? Elimina, tchau, para de trabalhar com isso. Tá? Então, é um relatório muito importante para ver onde você está escoando dinheiro mesmo. Mas, Otávio, por exemplo, agora que a gente está usando muito áudio, né? Tipo, sei lá, às vezes eu estou dirigindo e falo, Google, me ajuda nesse trajeto. Conversando com o Google. E aí, como é que fica esse negócio de palavra-chave? Ele vai vir como palavra, né? Porque sempre que você utiliza áudio para fazer uma pesquisa no Google, ele transcreve, né? E, normalmente, às vezes, vem um monte de erro também, né? Mas se ele consegue, você quis dizer e exibe um anúncio, poderia aparecer dessa forma assim. Por isso que acontece muito. Tá legal, Google, agora você vai ver escrito aqui. Tá legal, Google, agora, né, procurando a palavra-chave. Tá. Então, assim, esse relatório é bem importante. E, basicamente, pessoal, vocês vão fazer isso, né, aos poucos, percebam, né? Ordena por custo as coisas e começa a ver, não só a palavra-chave, onde eu investo mais e está com pior desempenho, elimina. Faz o contrário, ordena por conversão e vê o que está me gerando conversão. Investe mais nisso. Deixa eu vir, por exemplo, em toda a campanha. Aqui, por exemplo, tem palavra-chave, Solótica lente de contato. Trouxe 4 conversões a R$6. Muito, eu tenho um ROI excepcional aqui. Aí o que você vê? Qual que é a minha posição média? 2.6,
nessa palavra-chave, eu quero aparecer em primeiro. Né? Investe mais, aumenta o CPC. Tá? Muito disso, como eu falei, se você trabalha com as conversões, o Google vai otimizar. Ele vai começar a ajustar, né, para investir mais nessa palavra aqui e menos na outra. Mas não quer dizer que você não tenha que olhar um relatório de termos de pesquisa para começar a criar uma lista de negativas mais eficiente, para adicionar mais palavras-chave para ele poder fazer essa inteligência. Tá? Então são coisas que a gente vai aprimorando. Público-alvo, a mesma coisa. Vocês vão ter lá as listas de remarketing e dá para ver como é que está o seu desempenho por KPI. E dá para fazer ajuste de lance, pagar mais ou menos, aumentar ou diminuir o CPC, tá? Em função desses públicos. Informações demográficas. Às vezes você pega... Tem segmentos específicos, né? Que você fala, putz, determinada faixa etária, 18 a 24 anos. Nossa, como tem gente usando o Google nessa idade e não converte. E aí você fala, tchau, tá eliminado, eu quero pagar bem menos, né? Quero explorar esses daqui que estão com um resultado melhor. Ele vai te mostrar os dados de tudo isso. Tá? Tentem pelo menos coletar estatísticas, né? Como eu falei, tentem ter a amostragem. Às vezes ele fala, pô, isso daqui gerou 5 cliques. Não é amostral, espera mais tempo, né? Gasta um pouco mais para ver o desempenho, por idade, por sexo, por renda familiar. Locais também, ele tem um relatório geográfico que ele vai te mostrar por cidade, tá? Como é que está o desempenho. E aí você pode fazer esses ajustes. Pô, a Bahia não está trazendo o resultado, menos 40%. Alagoas está excepcional, mais 20%. Tá? Então ele vai ajustar os lances em função disso. Programação do anúncio, dias da semana e hora do dia. Segunda-feira da meia-noite ao meio-dia está excepcional, então vou aumentar em 30%. Depois do meio-dia está bom também, não é tão bom, só 25%. Quarta, não está indo bem o dia todo, vou reduzir. Tá? Dispositivos, parte de chamada também, quando é um anúncio de chamada. Então, tudo isso, né, ele coleta estatísticas. Toma cuidado também com algumas análises. Por exemplo, você rodou a campanha uma semana, né? Como eu falei, a amostragem. Aí você quer ver um relatório disso daqui. Dia da semana e hora do dia. Pixa, é uma semana. Se teve um acaso nessa segunda-feira, foi muito bom. Espera uns 3 meses para ver um relatório desse. Tá? São umas 12 segundas-feiras, 12 terça-feiras. Tudo bem? Beleza? O princípio é esse, definir uma KPI, né? Colete os dados relacionados a essa KPI e invista mais no que gera o melhor desempenho disso. Elimina o que é muito ruim, né? Ajusta o que realmente vê com precisão, muda a correspondência negativa, o que tem potencial e vão aos poucos adicionando mais conteúdo. Tá? Vão adicionando campanhas novas, conteúdo novo para ser trabalhado. Tudo bem? Dúvidas? Eu estou com uma dúvida só, que eu fiquei com isso agora em São João. A conversão do Ads é igual à conversão do Analytics, que você tem que programar uma ação do usuário para... No caso do... O que você pode fazer é assim, importar do Google Analytics, né? Vincula, você configurou lá as metas no Google Analytics ou a transação, né? E importa, tá? Se você vier aqui na parte de depois de estar vinculado, né? Eu acho que até vinculei aqui avaliação, conversões, tem a opção de importar. Eu estou nessa campanha, ele não vai aparecer. Importa que daí ele já traz do jeito que está lá. Se não, você vai ter que configurar por aqui, né? E aí é gerar tag. É mais tag que você vai ter que instalar. Aí é um pouco diferente do Analytics, porque o Analytics você instalou a tag, e na parte de meta você falou, o usuário chegou nessa página, ou é esse evento, né? Aqui não, ele vai gerar uma tag e você vai ter que falar, programador, instala essa tag nessa página, tá?
Pessoal, É mais fácil. vincular o Analytics. Já tem a tag do Analytics lá, né? Então, para que ter mais trabalho? Eu sei que é muita informação, né? Para 4 horas, a ferramenta tem bastante coisa. Eu sei que dúvidas, né? Também vem com o tempo, tá? Se atenham a esses erros comuns. Esses são disparados os erros mais comuns. E, assim, se você conseguir eliminar o máximo possível deles, né? É sucesso da campanha, tá? Erro muito comum, escolher palavra-chave genérica. Então, você começar a sua campanha lá, por eu vendo lente de contato, minha campanha começa por lentes. Lente. Mesmo o termo lente de contato, né? Ele pode ser bom, nesse caso ele traz até resultado, mas quando você pega os termos específicos, a pessoa que está procurando por marca, pelo modelo, o ROI é muito melhor, o índice de qualidade é muito melhor. Então, pô, você já está no começo, você já tem um monte de coisa para testar, né? Por que não começar pelo melhor conteúdo, que vai te gerar receita para você poder começar a investir esses demais conteúdos? Usar apenas correspondência ampla. Se você trabalha com correspondência ampla, pega esse relatório que eu mostrei, de termos de pesquisa, né? Isola a palavra-chave. E aí você vai entender a minha reclamação com relação à aproximação do Google. Tem coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que você digitou, tá? Com a keyword, e ele está trazendo essa informação. Você vai utilizar ampla por um período curto, é só para coletar dados, né, com esse relatório e depois propor modificação. Você vai trabalhar mesmo, de verdade, com ampla modificada, a frase exata. Tá? Falta de ênfase no que o produto ou serviço tem de único. E também, esse não é só no Ads, né, em todo o site. Você não fala o seu diferencial, nem no seu anúncio, nem na página. Você não convence o usuário, né, a comprar, a entrar em contato. Né, é um site morno, só mais do mesmo. Tá? Ou o famoso, o cara me liga para saber. Né? Não, pô, você tem uma landing page para ser vendável, para instigar o cara a te ligar, né, a gerar a conversão. Tá? Não é só para você copiar o conteúdo lá do fornecedor e colar na página de destino. Não usar a palavra-chave no anúncio, isso é um erro. Tá? Quando tem a palavra-chave que você está trabalhando, que o usuário digitou no anúncio, o anúncio é mais relevante, o CTR é melhor, né? Atrai mais a atenção do usuário, você paga menos. Tá? Então, um dos grandes segredos no caso de pesquisa, é isso, ter o anúncio mais relevante possível. E para isso, né, segmentar a campanha. Tá? Quanto mais segmentada for sua campanha também, em geral, melhor é o retorno. São coisas que você vai fazendo aos poucos. Como eu falei, pessoal, eu sei que dá trabalho ficar gerando grupo de anúncio e tal, mas começa pelo específico e vai fazendo aos poucos. É melhor do que você falar, vou fazer primeiro o genérico e aí depois eu vou fazendo específico. Daí você vai fazer o genérico e não traz retorno nenhum. Aí o depois você vai parar de fazer o Google Ads, né? Porque não gera retorno. Então vai fazendo específico a pouco, você vai investindo pouco também. Né? E cada hora você vai aumentando um pouco mais o investimento, com mais conteúdo. Mas conteúdo que dá certo. Enviar o visitante para a homepage, o problema não é a homepage, o conteúdo é específico e você joga o cara numa página genérica. Tá? O usuário de internet é preguiçoso, o usuário do Google é muito preguiçoso, ele está na ferramenta mais fácil para encontrar uma informação. Então se ele clica lá no anúncio, que ele está acostumado a cair numa página, né, extremamente relevante, e ele não cai, o botão que ele vai clicar é voltar e vai procurar outro site. E você paga o clique. Tá? Não testar anúncio. Então, o famoso criei um anúncio, né, por grupo. Pô, sou um baita redator. Escrevo pra caralho. Você não sabe, né? Você pode achar isso, mas você precisa testar, né, pelo menos, no mínimo, ter 2. Né? O ideal é pelo menos 3, para poder ver qual o desempenho é melhor. E a ferramenta vai ajudar a fazer essa análise para você, tá? Vai exibir o anúncio que tem o melhor desempenho. O seu trabalho é criar mais de um anúncio por grupo. Lembrando que o tema é o mesmo. Tá? Naquele grupo de anúncio, os 3 anúncios falam da mesma coisa de formas diferentes. O título é diferente, o diferencial, né? O atrativo.
Não acompanhar as conversões, esse é o clássico também, né? Putz, quando eu abro uma conta do AdWords para fazer consultoria, abro a conta, não tem conversão. Você fala, volta do zero. Não, mas tem 2 anos de informação. Não, não tem 2 anos de informação, tem 2 anos de custo. Você perdeu 2 anos de informação não instalando as conversões. Tá? Não tem muito o que analisar, né, quando o objetivo é a conversão. Então isso daqui é primário. Antes de ativar qualquer campanha, qualquer conta, isso tem que estar configurado. Tá? Não estabelecer limite de veiculação para campanha. Então é isso, querer aparecer 100% das vezes para 100% de todo mundo. Não dá. Provavelmente, se o seu resultado, né, depende de um funil, de uma conversão específica, você não quer aparecer para todo mundo. Tá? Inicialmente, às vezes, a gente não sabe disso. Então, inicialmente, você vai abrir mais a torneira porque você precisa testar. Então, não sei quais são os melhores dias, os melhores horários, o melhor perfil de usuário, não tenho esses dados, os melhores dispositivos, não tenho esses dados. Então, você vai testar, mas com o tempo, você vai começar a fazer ajuste em cima disso. Tá? Deixar de monitorar continuamente o resultado. Dificilmente sua conta melhora sozinha. Tudo bem, o Google ajuda, né, se você estiver acompanhando as conversões, né, e automatizar para isso. Mas dificilmente o resultado melhora sozinho. Porque se os seus concorrentes trabalham com esse modelo e ainda fazem ajuste manual, né, o desempenho dele melhora mais. E cada dia tem mais empresa, né, anunciando. Então precisa tirar uns minutinhos para analisar, né, e fazer ajuste. Tá? Veja esse slide, né, evitem esses erros que a maior parte está encaminhado. E pessoal, dúvidas, a partir do momento que vocês tiverem, tá, pode mandar no e-mail. Muitas vezes não consigo responder no mesmo dia, mas eu respondo. Tá? Eu sei que dúvida vem com o tempo, então precisa mexer na ferramenta. Tá? Só foi um prazer, boa noite para vocês, bom descanso.